A paz de Cristo a todos. Abram suas Bíblias e leiam em Êxodo 33, de 13 ao 17, onde Moisés roga a companhia de Deus. Se eu, pois, tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que agora me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça a teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças sair daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Deus disse que iria enviar um anjo diante dele, de Moisés e do povo de Israel, e não iria subir no meio deles, porque não queria consumir pelo caminho aquele povo de dura cerviz. Deus prometeu que o povo passaria e venceria os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, e achariam a terra prometida, a terra que prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. E Moisés estava ali conversando com Deus, dizendo que se tu não fores conosco, nós não iremos, não nos faça subir. Moisés estava pedindo misericórdia por ele e pelo povo, que era um povo de Deus, o povo separado e escolhido por ele. E se não estivesse com eles, não iriam resistir, não conseguiriam prosseguir sem a presença de Deus com eles. E continuou clamando: Senhor, disse que achaste graça aos meus olhos, rogo-te, me mostre os teus caminhos e ande conosco. Com o clamor de Moisés, e o povo também se arrependeu, se jogando cinzas, e Deus ouviu o clamor do seu servo, e com ele seguiu pelo caminho, pois achaste graça aos olhos de Moisés, e por conhecê-lo pelo nome. Em Juízes 6:17, Gideão fala que se agora achaste graça aos teus olhos, dê um sinal que és o que falo comigo. E Deus fez os sinais. Gideão estava perguntando: Senhor, o Senhor achaste graças aos teus olhos. Então, fala para mim, meu Deus, se és mesmo o que está falando comigo. Deus também achou graça aos olhos de Gideão. Graça é o dom gratuito de Deus ao homem, num encontro transformador em que a criatura humana é restaurada. Alguém que tem graça agrada através das suas palavras, das suas atitudes, das suas ações, pois a graça de Deus modifica a nossa essência. E a essência de Gideão é a nossa. Em sabermos que somos imperfeitos, pecadores, menores, assim como Gideão se referiu: sou o mais pobre, sou o menor da minha casa. Não tenho condições de liderar uma batalha, libertar o povo de Israel. Mas Deus olhou para Gideão e viu graça de ele estar ali malhando trigo no lagar. Ali Gideão estava agradando a Deus pelas suas atitudes e ações. Atitudes são comportamento, como ele se posicionou,
qual foi a sua conduta, a sua atitude. E ele pensou, ele agiu, ele lutou e acreditou que poderia sair de onde estava escondido e agir, trabalhar malhando o seu trigo no lagar com estratégia. Mas Gideão sabia que só as suas atitudes não bastavam, pois ele continuou com seus medos, com as suas falhas e as suas inseguranças, sabendo que ele sozinho não conseguiria e sempre estava perguntando a Deus se estava realmente com ele e com o povo para batalhar. Senhor, vai estar comigo nesta batalha? Prove, Senhor, faça um sinal para que eu veja que está comigo. Lembramos que em Juízes 6, 36 ao 40, Gideão pediu esses sinais a Deus. E ele fez prova com Deus sobre um velo de lã enxuto e um velo de lã molhado. E Deus assim o fez para provar a Gideão que estava com ele. Mas Gideão e o povo olhou com seus olhos a multidão de homens de 32.000. E Deus, como conhece a mente humana, disse para Gideão: tem muita gente. Se fores à luta com esses 32.000, vão falar que venceram sozinho com suas mãos, com suas próprias mãos. Gideão estava seguro com 32.000, mas obedeceu a Deus, as suas ordens, sem questionar. Ele liberou 22.000, pedindo que voltassem para casa, os que estavam ali, com medo de ir para a batalha. E 22.000 voltaram para casa. E depois ele obedecendo a Deus novamente, que nós sabemos que levou para uma água os 10.000 que sobraram. E ele liberou mais 970. E Deus, com 300, falou que iria dar a vitória ao povo e a Gideão. E Gideão obedeceu em todo o processo das escolhas de Deus, mas novamente temeu, teve medo. Gideão não falou nada, mas Deus sabia que ele estava com medo. E lá em Juízes 7,14, Deus disse a Gideão: mas se tens medo de descer, Gideão, vai com teu moço apurar ao arraial dos medianitas, e ouvirás o que dizem, e assim serás fortificado, fortalecido as tuas mãos para desceres contra o arraial do medianita. E Gideão foi lá e provou, ouvindo o guarda falar sobre a vitória do povo, da espada de Gideão e da espada de Deus. Gideão a todo tempo sabia que não era capaz, ficava inseguro, com medo e pedia a Deus para mostrar que era com ele, que a presença de Deus estava em sua vida, pois sabia das suas capacidades e não era capaz de seguir à frente, de ir para batalhar se o Senhor não estivesse com ele, como Moisés fez na passagem que lemos. Moisés era amigo de Deus, conversava com Deus, vivia milagres através de Deus, mas sabia que não era capaz de prosseguir com o povo se Deus não estivesse com ele, se Deus não estivesse com o povo. Mesmo Deus prometendo um anjo, prometendo que conseguiriam passar por terras, por povos e venceriam, que chegariam na terra prometida, Moisés se posicionou clamando a presença de Deus. E o povo também. Para ele, para o nosso Deus, para o Deus estar na sua caminhada, no meio do povo. E se Deus não fosse, ele também não iria, só iria com a presença de Deus. Assim também agiu Gideão, quando viu os 32.000, poderia ter saído e ido guerrear, mas preferiu ficar perguntando a vontade do Senhor em sua vida e na vida do povo. Vais estar conosco, Deus? Vai livrar o teu povo? Ele, a todo momento, Gideão estava ali
perguntando ao Senhor se estaria com ele, se a presença do Senhor continuaria com ele. Mesmo ele sabendo que era imperfeito, que era pecador, mas sabemos, nós também somos imperfeitos e pecadores. E sem o nome do Senhor, sem a presença do Senhor em nossas vidas, não somos nada, não conseguiremos vencer através dos nossos próprios braços as lutas, a tempestade, as aflições. Se não for a mão do Senhor, prevalecemos as circunstâncias que sobrevêm em nossas vidas, em nossa caminhada. Temos que ser visto por Deus, ser aquele que Deus vê e ache graça aos seus olhos. Mesmo assim, teremos que conseguir que Deus veja graça aos nossos olhos. Assim teremos a graça do Senhor agindo por nós, como diz em Juízes 6:34, que diz: mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e o Espírito do Senhor dominou a Gideão, para que ele tomasse a atitude de tocar a trombeta, tocar a buzina. E como dizer que a trombeta ou a buzina é um grito de triunfo, de vitória e de alegria, pois estamos confiantes de que Deus aceitou o nosso arrependimento e Deus nos dará a vitória. Assim Gideão fez. Depois que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele tocou a buzina, a trombeta, para que o povo soubesse que iriam batalhar, mas que Deus estaria com eles. Como Gideão, temos que deixar o Espírito de Deus se mover, nos apoderar, nos modificar, nos encher com os seus frutos, nos dominar, nos controlar, para tocarmos as trombetas e gritarmos que a graça do Senhor é conosco. E todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos e ações sejam dominadas por Deus e possamos seguir em obediência a Ele. Em qualquer circunstância, em qualquer guerra, temos que entregar a Ele nossas preocupações e deixar a presença nos transformar, nos restaurar, para continuarmos em perseverança, confiando e crendo no seu agir sobre nossas vidas. Vamos continuar pedindo ao Senhor que não nos deixe. Se Ele não for conosco, nós não iremos, pois sem Ele nós não somos nada e não conseguiremos suportar nada. Retornaríamos ao pó de onde Deus nos tirou. Mas Deus colocou as suas digitais, pois com suas mãos nos fez e nos deu o sopro de vida. Tudo o que somos é porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória para ele eternamente, como diz em Romanos 11:36. Graça é o favor, a dádiva imerecível. Não merecemos essa graça, essa dádiva de Deus, da parte do Senhor para conosco. Não depende de mérito ou atitude que tenhamos ou não, algo que façamos ou deixamos de fazer. Tem a ver com o amor do Pai, o amor incondicional da parte dele conosco. Ele deu o seu único filho por amor, para fazer uma aliança com a humanidade. Tudo por amor a nós. E o seu filho também nos amou. Jesus veio e cumpriu tudo que o Pai o designou a fazer, como estava escrito. Cristo levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas dores. Foi castigado para nos trazer a paz e a graça e a misericórdia para nossas vidas. Jesus confirmou as palavras do Pai e trouxe mudança para o nosso comportamento, para o comportamento humano,
nos ensinando a ser diferente, amar como somos amados por Ele e pelo Pai. Ame uns aos outros como a si mesmo. Sabe a graça e a misericórdia dele e do Pai? Hoje Ele quer que você a entenda ao teu próximo. Estenda esse amor ao teu próximo, como diz em Mateus 10, 8 e parte B. De graça recebeste, de graça dai. Em Mateus 10, o título diz: Jesus envia seus discípulos, os 12, e sua missão, e o chamado. Deu-lhes poder, autoridade para expulsar o inimigo e para curar as enfermidades e todo mal. Vão as ovelhas perdidas e pregai, anunciai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo, está recebendo de graça, então dai de graça. Lhe dei o meu Espírito que desceu do céu. Deixo Ele te usar. Toque a trombeta, anuncie o meu evangelho a toda criatura, anuncie dizendo o nome do Senhor Jesus, pois este nome é que cura, liberta e transforma e traz a salvação. E pelo seu sangue derramado na cruz, e todos que crer nele e no Pai, é chegado o reino dos céus. Ele não tarda, já está voltando. Se arrependa dos seus pecados, negue-se a si mesmo e negue a Jesus, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gideão, recebeste a graça, o dom gratuito de Deus. Sendo assim, dai de graça, anunciei a todos, toque a trombeta e anuncie a palavra, a alegria de que o Senhor está conosco, agindo através das nossas vidas. Jeremias 4, 5. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém e dizer: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Em Joel 3, 9, 11 diz: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, chegando-se, subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas enxadas e lançai das vossas foices. Digo fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Deus, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Isaías 58, 1. Clame em alta voz, não te detenhas, levante a tua voz como a trombeta e anuncie ao meu povo as suas transgressões e os seus pecados. Em Josué 6 e 5. Então, quando as trombetas soarem num longo toque, vamos todos o povo bradar num só grito, numa só voz, num forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver posicionado. Vamos tocar a trombeta, tocar a buzina. Tem o significado de um grito de triunfo, de um grito de vitória, um grito de alegria. Quer dizer que estamos confiantes de que Deus aceitou o nosso arrependimento, o arrependimento das nossas transgressões, do nosso pecado, e que Ele está conosco. Ele ouvirá a nossa petição, o nosso clamor, estará conosco na batalha e vai restituir o que perdemos. O Senhor te chama para passar pela prova, pelas aflições, pela tempestade, dando glória a Deus, dando grito de alegria e vitória, mesmo sem entender,
mesmo sem ver, mas seguiram em obediência, crendo e confiando através da sua fé que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está batalhando por nós em nossas lutas diárias. Muitos não entenderão o porquê aquela pessoa está se alegrando na luta, porque ela está tocando a trombeta e a buzina. É porque ela recebeu do Espírito Santo de Deus a paz que excede a todo entendimento, que ela fez, que ela viu através da sua fé, que a vitória está chegando. E essa fé é contagiante, que faz juntar todo o povo para bradar, para clamar, para orar, para interceder. Onde estivermos posicionados, estaremos ligados na videira que é Cristo. Ele disse: onde estiver 2 ou mais, Ele estaria no meio. Se estivermos só no nosso quarto, Ele estaria lá. Ele ouviria do céu. Ele estaria ouvindo o nosso clamor. Estaremos juntos dando forte grito de guerra para que caiam as barreiras, as muralhas, as cadeias, para libertar os oprimidos, os cativos e trazendo-os para o arrependimento e sendo curados, transformados e libertados pelo nome de Jesus Cristo. Então, vamos tocar a trombeta, vamos louvar, permanecer, perseverar. Sejamos o atalaia, o discípulo, o intercessor, aquele que crê sem ver e sem entender, mas que continua em meio aos temores e medo, confiando no Senhor, que tudo pode. Se Ele escolheu, nenhum dos planos de Deus serão frustrados em sua vida. Pode ser o menor, mas és o escolhido de Deus e Ele é quem capacita. E Ele vai te capacitar, como Ele capacitou Joel, Josué, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Esdras, Gideão, Davi. Todos esses tocaram a trombeta. E você é um desses valentes escolhido por Deus. Anuncie, abre a sua boca como trombeta e anuncie que Jesus está voltando. Anuncie o Evangelho de Jesus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, o gozo, que é a satisfação, a alegria que o Espírito Santo inunda nossas vidas, naqueles que depositam sua fé em Deus. A paz que excede a todo entendimento, a longanimidade e a generosidade, uma virtude de suportar com firmeza em benefício do outro, benignidade, a qualidade de promover, de dar o que é bom e colocar em prática o amor, a misericórdia, ensinadas por Cristo. Dai o que recebei de graça. Quem tem fé na palavra, a bondade é ser benevolente, ser amável e procurar ajudar o outro, demonstrando bondade, benevolência em relação às pessoas. A prática desses atos, do ato de ajudar, de procurar ajudar ao outro, às vezes sem a mesmo outro perceber que você está ajudando. A fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade o poder e o controle de Deus. A fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, é a prova das coisas que se não vê. A mansidão, tranquilo, temperamento fácil, calmo, e achamos assim o domínio próprio,
ou a temperância, controlar nossas emoções e atitudes, controlar-se a si mesmo, ser comedido, controlar-se, conter-nos, ser controlados, em temperança e moderança, e possuir autocontrole em atitudes e ações, e deixar-nos ser controlados pelo Espírito do Senhor, que nos dará esse domínio. Esses são os frutos do Espírito Santo de Deus. E ao final, se vivermos em Espírito, andaremos também em Espírito. Esses versículos estão em Gálatas 5, 22, 23 e 25. E explicações de cada fruto do Espírito Santo de Deus para nossas vidas. Que a paz de Cristo continue conosco e que sejamos abençoados. Amém.